Por que chamar isso de complexo de vira-lata? Eu prefiro ser o vira-lata do que ser o poodle da madame ou o Doberman da polícia secreta. Agora, a ideia de Brasil Grande eu acho um equívoco. O problema não é que o mundo nos reconheça, o problema é que nós nos reconheçamos naquilo que somos. O Brasil ele tem aspectos libertários nos costumes, mas no plano institucional e legal ele é um dos países mais conservadores do mundo. Amplas camadas da população que temem o que eu chamo, às vezes, de bagunça, né? Por uma razão compreensível, porque ela é racional. É que numa situação de desordem, aqueles que são mais vulneráveis tendem a ficar mais prejudicados. O Brasil, curiosamente, é um país que se pensou e se imaginou o país do futuro por muito tempo, mas nunca investiu na construção de uma utopia. Eu sou André Singer, professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo e acabei de publicar um livro chamado O Lulismo em Crise. Eu sou Eduardo Genetti, sou professor, sou escritor, acabei de publicar um livro chamado O Elogio do Vira-Lata e Outros Ensaios. É uma pergunta que eu faço, José. Existe um sonho compartilhado na nação brasileira? Existem valores que nos diferenciam? E existe uma peculiaridade na nossa visão da melhor vida, ao nosso alcance? Examinando a história do pensamento brasileiro sobre o Brasil, eu identifico dois campos. Tem um campo que eu chamo mimético, que são aqueles que acreditam que o Brasil não precisa inventar nada. Basta ele copiar direitinho o que já foi feito nos países que deram certo. E estão pensando nos países ricos, altamente desenvolvidos, o Atlântico Norte. A maior parte dos meus colegas economistas acha que se tudo der certo no Brasil, nós viramos um país mais ou menos parecido com um estado do sul dos Estados Unidos ou um estado do sul da Europa. Isso define um campo de pensamento. Posso dar exemplos e citar nomes aqui, mas eu acho que é um campo que está bem definido. É o campo mimético. Existe um outro campo, uma outra tradição de pensamento brasileiro, que eu chamo profético. O Brasil é portador de uma promessa de originalidade. Nós não somos uma cópia mal feita e mal desenhada de um padrão de civilização que nós nunca alcançamos. Nós temos problemas muito básicos na vida material, ninguém precisa negar isso. Temos problemas muito elementares de organização e de desigualdade profunda e vexaminosa, mas nós somos portadores de valores que nos diferenciam em relação ao padrão ocidental do norte europeu e do norte-americano. Essa originalidade vem do modo como se fundiram na vida brasileira diferentes matrizes étnicas e culturais. E o que nos dá uma promessa de originalidade é predominantemente a presença diferenciada na vida brasileira do componente ameríndio e do componente africano, que trazem para nós uma subjetividade vitalizada, uma espontaneidade, o que o Rousseau chamava o doce sentimento da existência, o dom da vida como celebração imotivada. O Brasil, não obstante toda a sua precariedade material, civilizatória, ele é portador de uma certa exuberância no modo de ser, que é o que nós temos de mais valioso, e que é resultado da mistura, é resultado da miscigenação, por caminhos opressivos, por caminhos cruéis, mas é alguma coisa que pelo torto fez direito. E hoje é a nossa realidade. Daí a minha ideia de virar do avesso o complexo de vira-lata, do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues está coberto de razão quando fala do sentimento de inferioridade que o brasileiro costuma ter em relação ao estrangeiro. Ele se sente pior, ele se sente pobre, ele se sente mal ajambrado, ele se sente inferior. A pergunta é, por que chamar isso de complexo de vira-lata? Por que eleger o vira-lata para denotar o que há de ruim, o que há de pior, o que há de errado no Brasil? Pois o vira-lata é exatamente o que nós temos de melhor. O que há de errado em ser vira-lata? Eu prefiro ser o vira-lata do que ser o poodle da madame ou o Doberman da polícia secreta. O vira-lata é a mistura, é a miscigenação, é o sincretismo,
É a nossa condição de pegar as nossas adversidades e transformá-las em conquistas, que é o que nós temos que fazer no Brasil. Então, eu acho que os miméticos têm algo a nos dizer em relação ao que devemos imitar, e algumas coisas nós precisamos absorver e imitar direito, mas não podemos perder jamais a pretensão de afirmarmos uma civilização brasileira com a nossa cara, com o nosso jeito, que é um jeito vira-lata, e ainda bem que é assim. Eu não tenho uma reflexão sobre esse tema da profundidade que o Eduardo tem, porque não tenho estudado o assunto. O meu comentário é mais, digamos, médio, por assim dizer, de média profundidade, digamos. Eu enxergo um momento que talvez pudesse ser imaginado como de uma comunhão nacional, um pacto nacional abrangente, que talvez remetesse para uma identidade, que é o momento da Constituição de 88. Porque ali eu acho que se consagram duas ideias que tomaram conta, eu não vou dizer de todos os brasileiros, porque isso não existe, mas vamos dizer, tomou conta de uma espécie de cultura nacional, voltada para a democracia e para a redução da desigualdade. Que eu acho que são dois, digamos, dois valores, dois ideais maiores, né? De um lado, a democracia é digamos, um regime político, né? Que permite a liberdade e permite digamos assim, a disputa pacífica entre as classes. Portanto, ele é um avanço civilizatório significativo. E a redução da desigualdade no Brasil é um elemento chave, porque a desigualdade é constitutiva, né, do Brasil. Claro que a desigualdade existe em todos os lugares, mas, digamos, esta enorme desigualdade que caracteriza o Brasil vem da sua formação. Então, num determinado momento, que tenha havido uma reunião em torno dessa ideia dupla, né, de democracia e desigualdade, que estão ligadas, porque a ideia é diminuir a desigualdade por meio da democracia e que a diminuição da desigualdade, por sua vez, garantiria a permanência da democracia e o aprofundamento da democracia, me parece uma espécie de programa nacional que talvez tivesse constituído uma espécie de identidade tardia. Porque nós demoramos muito para chegar, na verdade, a esse consenso, né? E uma das coisas que me preocupa do momento atual é que eu vejo isso se desfazendo. Espero que não se desfaça, mas eu acho importante assinalar que há uma espécie de dissolução desse pacto fundamental. Essa política externa altiva e ativa, curiosamente, ela se origina na experiência brasileira com Agostinho da Silva, que era o assessor de política externa do Jânio. É quem começa essa ideia de sul-sul e de valorização dos nossos traços identitários, contra uma ideia de que nós somos cópia piorada do que o mundo desenvolvido já é. Agora, a ideia de Brasil Grande eu acho um equívoco. O problema não é que o mundo nos reconheça, o problema é que nós nos reconheçamos naquilo que somos. Cada cultura incorpora um sonho de felicidade. A pergunta que nós temos que nos fazer é: qual é o nosso sonho de felicidade? Qual é a métrica, quais são os valores que nos diferenciam, que nos definem, em nome dos quais nós temos que nos organizar para construir? Eu estou de pleno acordo com o André que democracia e equidade são valores absolutamente essenciais, são fundamentais, mas não são suficientes para nos diferenciar. São valores do Ocidente moderno que nós temos que trabalhar para alcançar, mas não é por aí que nós vamos nos reconhecermos a nós mesmos. Eu acho que a desigualdade é realmente o problema capital hoje no Brasil. Nós temos que reduzir a vexaminosa desigualdade social, racial e de gênero. Mas a desigualdade é um valor que não constrói uma cultura. A equidade é uma condição para a construção de uma cultura. E a construção dessa cultura é um trabalho da sociedade, não é trabalho de governo. O Brasil tem um jeito próprio de ser.
O futebol, agora na Copa do Mundo, a gente vê, há um modo brasileiro de ser em campo. E nesse ponto o Nelson Rodrigues é muito feliz, porque ele capta muito disso nas crônicas esportivas dele. E nós temos que ter a coragem de ousar o nosso sonho de felicidade, que não é o sonho do americano, do finlandês, do alemão, do inglês. O Brasil, curiosamente, é um país que se pensou e se imaginou o país do futuro por muito tempo, mas nunca investiu na construção de uma utopia e de uma imaginação sobre o seu próprio futuro. Os grandes intérpretes do Brasil, quase todos olham a nossa identidade para trás, retrospectivamente. A nossa formação, as nossas origens, as nossas mazelas, a nossa formação. Pouquíssimo se fez no Brasil na construção de um sonho brasileiro, de um pensamento prospectivo. Qual é a nossa identidade prospectiva? Eu acho que essa é a pergunta que cabe fazer e que nós mal começamos a fazer. Eu insisto, quer dizer, eu acho que aí, como o Eduardo estudou isso intensamente para o livro e eu não, são reflexões de qualidade diferentes, né? Eu acho que o lulismo teve vamos dizer, mérito no que diz respeito a projeto nacional, porque conseguiu reduzir a pobreza. Eu acho que esse é o principal ponto. Quer dizer, o Brasil tem um desafio essencial, que é integrar boa parte da população aos circuitos de vida digna, vamos chamar assim, mesmo que num patamar simples, mas que tenha dignidade. Isso que pode parecer até uma obviedade, no Brasil não é, porque o Brasil tem como característica histórica ter deixado uma parte muito expressiva da população sempre à margem. Essa situação da margem que o Caio Prado Júnior chamava de inorgânico, é algo muito próprio do Brasil e da forma pela qual o capitalismo brasileiro se desenvolveu, né? Eu acho que tem uma reflexão do Chico de Oliveira, que essa poderia eventualmente, num determinado momento, ser comparada a que o Eduardo faz no livro, que é a ideia de que o Brasil acabou sendo um ornitorrinco, ou seja, um peixe que é mamífero, mas tem bico de pato. Quer dizer, uma coisa muito diferente de tudo. Isso, nesse sentido, eu até acho que eu acompanho o Eduardo nessa, digamos, cautela com relação à posição mimética. Quer dizer, o Brasil não se desenvolveu como os outros, o que não quer dizer que ele não tenha se desenvolvido. Isso até é uma coisa interessante, porque o Brasil não é um país subdesenvolvido, é um país que se desenvolveu de um outro jeito, né? Nós temos uma economia grande, a economia brasileira não é pequena. O problema é que ela é muito mal distribuída, né? Então, isso faz com que, digamos, o Brasil tenha essa característica de exclusão, né? A exclusão não é um dado conjuntural, não é um dado tópico, ele é um dado estrutural. Então, nesse sentido, quando você encontra uma experiência histórica como a do lulismo, que conseguiu durante mais de uma década sistematicamente ir reduzindo a pobreza de modo muito gradual, porque não houve nenhuma mudança radical, né? Mas no final, por exemplo, do processo, você tem o salário mínimo valendo 70% a mais em termos reais. Isso significa que uma massa de trabalhadores está vivendo melhor, né? Para não falar do Bolsa Família, etc, etc. Então, eu diria que essa questão que você põe aí, qual que é o significado do lulismo, eu trouxe mais para a questão interna, porque ela me parece que toca nesse nervo do problema brasileiro. Eu queria complementar, André, e qualificar. Eu concordo que a grande contribuição e conquista do ciclo lulopetista é a inclusão social, a ênfase e a centralidade da inclusão social como programa de ação, um programa de governo. Acho que houve um erro de tônica dominante, porque a inclusão social ao estilo lulopetista foi muito mais pelo lado do consumo e da industrialização, do capital físico, gerar empregos na indústria, embora com resultado, você já comentou em relação a Dilma,
E eu gostaria de ter visto essa política de inclusão social menos focada em consumo e mais focada em capacitação, em ensino fundamental da mais alta qualidade para todos os brasileiros, em saúde pública, em creche, em atendimento às demandas de cidadania, de transporte coletivo e não tanto do acesso à passagem aérea, ao carro, aos bens de consumo duráveis. Eu acho que houve a inclusão que eu imagino, e a inclusão sustentável, é uma inclusão que capacita cada cidadão brasileiro para viver sua vida na plenitude. E isso passa por educação, por saúde, não por formação de capital físico, como foi a ênfase, principalmente no governo Dilma, mas por formação de capital humano. Formar capacidades, habilidades, conhecimentos, colocar o conhecimento e a educação como valor central da vida brasileira. Nós precisamos de um Juscelino Kubitschek do capital humano, não do capital físico. O Juscelino encantou a imaginação brasileira com a ideia de Brasília, da indústria automobilística, das rodovias. Nós não fizemos um esforço compatível de formação de recursos humanos, de capacitação. Uma gente educada, uma gente saudável, uma gente forte, uma gente bem alimentada para viver, aí sim, a sua métrica de realização, que pode ser para o consumo ou não. E aí é uma questão de cada indivíduo escolher a vida que pretende ter. Felizmente as pessoas são muito diferentes. Eu acho que faltou, na inclusão social do caminho lulopetista, faltou realmente dar mais ênfase à formação de capacidades e não, como acabou acontecendo, eu não acho que é o melhor caminho, o mais correto, colocar o consumo e o acesso a bens de consumo duráveis como sendo a grande aspiração das pessoas. Aqui eu queria assinalar uma convergência, né? Tanto no que diz respeito à centralidade da desigualdade, do combate à desigualdade, que eu reconheço tanto no livro quanto agora na exposição do Eduardo, que acho que nós estamos juntos nisso. Como também eu diria o seguinte, eu compartilho da ideia de que a gente tenha que investir no capital humano, na educação, na saúde, e oferecer condições dignas e equivalentes para as pessoas começarem a sua trajetória na vida, e estou também de acordo com a ideia de que o consumo é algo que deve ser uma opção de cada um e que não é o modelo consumista, está longe de ser o modelo civilizatório que me agrade. No entanto, eu só queria fazer, tendo assinalado essas convergências, eu queria fazer uma observação que é a seguinte: não me parece que no projeto lulista tenha havido, pelo menos de maneira deliberada, uma escolha em favor do consumo em detrimento do investimento, por exemplo, em saúde e educação. O que eu acho é que houve uma visão de que, primeiro, você precisava dar a condição de acesso ao consumo para uma camada da população, que infelizmente é muito ampla, que tem uma demanda reprimida de consumo enorme, né, que precisa desse acesso em termos imediatos para poder ter um desafogo, e que simultaneamente esse desafogo representa uma forma de ativar a economia brasileira, não é? Reativar a economia brasileira por baixo. Então, e eu queria chamar a atenção para o fato de que, se a gente examinar esses 12 anos, houve muitos planos, e planos alguns até bem-sucedidos, por exemplo, na área da educação, seria fácil citar vários exemplos, que tentaram dar conta daquilo que eu acho que o Eduardo concordaria comigo, que a gente poderia chamar de gargalos estruturais, né? Que é educação básica, saúde básica, saneamento, né? Tudo isso que, evidentemente, o país tem que resolver. Ou seja, eu só queria chamar a atenção para o fato de que eu não acho que exista essa dualidade tão forte. O Brasil ele tem aspectos libertários nos costumes, mas no plano institucional e legal ele é um dos países mais conservadores do mundo. Eu fico chocado quando eu lembro que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a legalizar o divórcio. Um país onde as relações erótico-afetivas são altamente permissivas, como sempre foram, para o bem e para o mal. Não existe pecado abaixo do Equador, já era um lema lá dos holandeses, que depois o Chico Buarque recupera em outro contexto.
foi um dos últimos países a aceitar legalmente o divórcio. Agora, com a questão das drogas, é a mesma coisa. Um país onde o consumo de drogas, para o bem ou para o mal, mais para o mal do que para o bem, mas no caso da maconha, não tanto para o mal, está altamente disseminado, vai ser um dos últimos países do mundo, de novo, a legalizar o consumo de drogas. O Uruguai já fez, Portugal já fez, o Canadá está fazendo. Então, é um país permissivo no plano das relações, dos costumes, mas ele é altamente conservador e até retrógrado no campo da explicitação disso em leis e aceitação do campo legal. Tem outros exemplos nessa mesma linha, mas esses dois são muito eloquentes. Eu tenderia a achar que sim, que o Brasil tende a ser um país conservador, por dois motivos. Primeiro, porque você tem um sistema de dominação muito fechado, né? E que é o par, digamos assim, desse processo de exclusão que eu procurei destacar. Por outro lado, junto com esse, digamos, sistema de dominação muito férreo, você tem amplas camadas da população que temem o que eu chamo, às vezes, de bagunça, né? Você poderia também chamar de desordem. Por uma razão compreensível, porque ela é racional. É que numa situação de desordem, aqueles que são mais vulneráveis tendem a ficar mais prejudicados. Então, eles, vamos dizer, numa situação em que o confronto se acirra, logicamente recuam e procuram defender o pouco que têm. Então, se você soma essas duas coisas, há uma tendência conservadora. Mas tendência é uma coisa, outra coisa é a história, né? Porque a história é feita, né, pela vontade dos atores a cada momento. Num país conservador como o Brasil, você ter tido a Constituição de 88, aliás, ter a Constituição de 88, apesar de todas as ameaças sobre ela, e ter, por exemplo, nós termos vivido esse período democrático vigoroso que nós vivemos entre 89 e 2014, é um sinal de possibilidades, né? Eu quero deixar bem claro que, como nós estamos vivendo uma etapa difícil, é importante assinalar episódios como, por exemplo, o do assassinato da vereadora Marielle Franco, em que você vê a barbaridade que ocorre no Brasil, né? Nós estamos, um grau de violência política, de violência social incrível, né? E que nos coloca num patamar muito distante dos nossos objetivos e valores. No entanto, a democracia é um caminho para tentar avançar na resolução desses problemas, né? E eu quero insistir nisso. Nós estamos num momento muito ruim, mas até 2014 o Brasil teve uma democracia forte, num contexto raro em países periféricos. E não é ao mesmo tempo. O traço definidor, inclusive na visão do Sérgio Buarque de Holanda, quando usou a expressão homem cordial, não é a cordialidade no sentido da afabilidade, é no sentido da emotividade e do personalismo das relações. As relações no Brasil são intensamente pessoais e calcadas muito mais em emoção do que em regras impessoais. O Sérgio Buarque conta de um negociante da Filadélfia que veio ao Brasil e ficou chocado porque no Brasil ele não conseguia ter um cliente ou um parceiro de negócio ou um funcionário se ele antes não se tornasse amigo da pessoa. Nos Estados Unidos não é assim. É aquela relação impessoal completamente pautada numa regra. E não há essa cobrança, que eu acho bela, de um reconhecimento pessoal da pessoa. É um relacionamento, antes de mais nada, afetivo. A violência é uma manifestação disso, de um país onde o marco da norma, o mínimo legal, é muito frágil, é muito precário ainda. Nós precisamos construir isso, mas sem perder o que nos diferencia, que é o nosso componente afetivo nas relações humanas. Não podemos jogar a água suja fora junto com o bebê. O importante é preservar essa vitalidade urubá filtrada pela ternura portuguesa, construindo ao mesmo tempo um ordenamento das nossas relações no plano da vida social que nos permita exercer a nossa liberdade com desenvoltura.
apurar a forma da convivência sem perder o fogo dos afetos. É isso que nós precisamos construir no Brasil. Eu acho que a violência é um traço distintivo, porque o Brasil se constitui como um território originalmente de negócios para o centro capitalista, né? No caso, inicialmente, a primeira atividade que deu certo, né? A produção de açúcar, com base na escravidão, né? As Américas, por meio de Espanha, Portugal, Inglaterra, reinventam a escravidão, que era uma instituição da antiguidade que tinha sido extinta, né? no Ocidente. Essa reinvenção da escravidão é da maior gravidade, porque, na verdade, mostra, até de maneira surpreendente, que o capitalismo pode conviver, e não só conviver, mas ele pode se sustentar e se reproduzir com base num tipo de trabalho que parece o oposto daquilo que caracteriza o capitalismo, que é o trabalho livre e assalariado. Mas no Brasil foi assim, não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, em outros países da América também, das Américas também. De modo que eu acho que esse traço é constitutivo, ele vai, digamos, se desdobrando nessa exclusão que é permeada da violência o tempo todo, né? E infelizmente, é difícil fazer esse tipo de relação numa fala tão curta, porque aí pode parecer, digamos, que faltam mediações, né? Mas quando a gente vai ver o que acontece nas comunidades, né, com o assassinato sistemático de negros, de pessoas de baixa renda, etc., etc., tem a ver com essa história, né? Então, eu creio que esse traço é um traço que nós temos que enfrentar, né? E por isso, eu volto a dizer que acho que esse ideal, né, de que nós pudéssemos transitar por uma desigualdade pequena, ou menor, ou aceitável, em termos civilizados, por meio da democracia, pode-se pensar, não digo como exatamente uma identidade, mas como um ideal unificador, digamos, do Brasil, pelo menos num certo momento. É curioso, André, que o Brasil nunca tenha tido uma grande ruptura, né, institucional, de uma revolução. É verdade. Nós não passamos por isso. Eu, às vezes, tenho a impressão que o Brasil ainda não viveu o equivalente da Revolução Francesa ou da Revolução Americana, que é um momento de afirmação da cidadania e de transformar o Estado em algo a serviço da sociedade, e não o contrário. E isso é um traço que chama muita atenção, essa permanente reconciliação e acolchambramento, né, das camadas do que o Faoro chamava o patronato político. Eu acho que essa é uma característica, sim. Talvez o que mais tenha se aproximado no Brasil de uma revolução tenha sido a chamada Revolução de 30, na medida em que ela deslocou a classe dominante, né, a agrária exportadora de São Paulo, para fora do centro político, mas, de fato, olhando do ângulo do pensamento marxista, a tendência seria falar de um país onde a revolução passiva, né, as mudanças acontecem sempre por cima, sem ruptura, que é um conceito do Gramsci, tende a ser muito plausível.